Fala galerinha aí do nono ano. Hoje vamos estar aí, resolvendo aí, o plano de estudo tutorado do nono ano, ensino fundamental de matemática, volume 4, semana 2. Eu sou o professor Marcos. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal, eu peço que se inscreva, E também ative o sininho aí das notificações para vocês ficarem por dentro aí, dos novos vídeos que estarão sendo postados aí, nas semanas posteriores. Então, sem mais delongas, vamos para a resolução das questões. Vamos para a resolução da questão de número 1. O enunciado diz o seguinte: um estacionamento para carros oferece duas opções de preço para seus clientes, conforme apresentado na placa abaixo. Estacionamento para carros, opção A, R$ 4,00 fixos, mais R$ 2,00 por hora. Opção B, R$ 4,00 por hora. Aproveite. Então, nós temos duas opções aí de estar estacionando aí, nesse estacionamento. São os preços oferecidos. Bom, vamos lá. Na opção A lei de formação da função f, que relaciona o valor f de x em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por. Então, aqui eu coloquei de novo, aqui só para a gente estar fazendo, é o seguinte: a opção A, ele está querendo que a gente faça a opção A aqui, olha. Então, nós vamos fazer a opção A. Na opção A é oferecido R$ 4,00 fixo, então você paga R$ 4,00 fixo. Só de seu carro estar lá. Está estacionado lá no estacionamento, você paga R$ 4,00 fixo. E R$ 2,00 por hora. Então, a gente pode escrever essa função assim, ó, f de x é igual a R$ 4,00 fixo mais R$ 2,00 por hora. Eu vou representar aqui hora pela letra x, tá? Então, eu representei as horas aqui pela letra x. Então, x aqui é igual a horas. Ok? Então, um exemplo aqui. Vamos colocar ela aqui no modo certinho. O modo certo é o x primeiro. Então, ela ficaria assim, olha. 2x mais 4. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos aqui, olha, eu falei que o x representa as horas, Vamos supor que 2 horas. Vamos supor que o carro ficou lá 2 horas, porque o x representa as horas. Então, nós vamos ficar aqui com 2 vezes o x. O x vale quanto? 2 mais 4. f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4 mais 4. Então, f de 2 é igual a 8. Então, se o carro ficar lá 2 horas, vai pagar quanto? R$ 8,00. Então, a função aqui, que a gente consegue estabelecer através do enunciado aqui, que ele nos oferece, é 2x mais 4. Então, a função aqui é 2x mais 4. Continuando aqui, nós temos assim, observe que essa lei de formação é de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então, essa função aqui, ou ela é uma função afim ou uma função polinomial do primeiro grau. Então, pode ser qualquer um desses dois nomes. Aqui, sendo A igual e B igual. Quem é A e quem é B? Sempre o primeiro aqui é o A e o segundo é o B, tá? Então, o primeiro é o A e o segundo é o B. E aqui, nos valores de A e B, nós só pegamos os números. Então, o A aqui vale quanto? 2, O A aqui vale 2 e o B vale quanto? 4. Então, é sempre assim, sempre o A é o x e o B é o número que está sozinho. Nesse caso, essa função é estritamente. No vídeo passado, da semana 1, nós falamos quando a função ela é crescente e quando ela é decrescente. Mas vamos lá. Eu vou recapitular aqui, olha. Função crescente. Quando que a função é crescente? Quando A for maior que zero. Como assim? Tá vendo aqui, olha, aqui no lugar aqui dessa função, eu vou escrever essa função aqui, olha. A função afim, ou polinomial do primeiro grau, ela é escrita assim, ó, A vezes x mais b. Então, ela tem esse formato.
Então, o valor A aqui está sendo representado por qual número aqui, se a gente for parar para prestar atenção? Pelo número 2. Então, o número 2 é maior ou menor que zero? É maior. Então, quando esse valor aqui for maior que zero, a função vai ser crescente. E quando que a função vai ser decrescente? Quando A for menor que zero. Um exemplo de uma função, se aqui tivesse um menos, por exemplo, tá? Então, sempre que uma função tiver um menos aqui, ó, na frente, né, do x, né, antes do x, na verdade, ela vai ser o quê? Decrescente. E quando a função é crescente, aqui, olha, vamos fazer o gráfico aqui, ela dá uma reta para a direita, tá? Quando a função aqui é decrescente, ela dá uma reta para a esquerda, ok? Então, expliquei o que é a função crescente e o que é a função decrescente. Então, essa função aqui, ela vai ser crescente. Bom, pois, né, o A aqui, né, pois o A é maior que zero. Então, nós sabemos que o A aqui é maior que zero, tá bom? E o seu domínio? O que é o domínio? O domínio é o x e a imagem é o y. Então, o x aqui, olha, o x aqui é maior que zero, porque a função é crescente. Bom, vamos agora para a resolução da questão da letra B. Na opção B, deixa eu até colocar aqui, olha, porque aqui está a opção B, aqui, ó, tá vendo? Para a gente visualizar. Na opção B, a lei de formação da função g, agora que é a função g, que relaciona o valor g de x, agora g de x, em reais a ser pago pelo cliente e o tempo x em horas que o seu carro ficará estacionado nesse estabelecimento é definida por g de x. Agora, a gente presta bem atenção na função g de x aqui, olha. G de x. Agora, a gente paga aqui, olha, R$4 por hora. E se a gente parar para prestar atenção, não tem valor fixo. Então, o valor fixo aqui é zero. Então, o valor fixo é igual a zero. Não tem valor fixo. Nós vamos pagar só pelas horas. Então, nós vamos pagar aqui, olha, por o valor fixo é zero, mais as horas vai ser 4 vezes x. Então, ó, o valor fixo é zero e as horas aqui vai ser 4x, ok? Porque aqui é 4. Então, nós ficamos, então, com g de x é igual a 4x mais zero. Essa é a nossa função, tá? Então, a nossa função aqui vai ser 4x mais zero. Aí, o A e o B. Gente, o A é quem representa o x, tá? Então, o A aqui vale 4 e o B vale quanto? 0. Então, o A aqui vale 4 e o B vale 0. Essa função é estritamente o quê? Crescente ou decrescente? Quando eu falo estritamente, está querendo saber se ela é crescente ou decrescente. Bom, aqui o A é esse daqui, ó, é o 4, porque é A, B, tá vendo? Nós acabamos de fazer aqui que o A vale 4. Então, o 4, ele é positivo, né? Vamos colocar o sinal de mais aqui. Não precisa, mas eu vou colocar só para a gente entender que quando o A aqui é positivo, a função é crescente. Então, essa função aqui é crescente. É bem fácil de a gente averiguar. Se aqui fosse menos 4, ela seria decrescente. Esse daqui não importa. O importante é o A. Se o A aqui for maior que zero, a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente. Então, o A aqui, ele é maior que zero, ok? E o seu domínio é o conjunto, né? Então, o conjunto aqui do domínio vai ser x é maior que zero, né? O nosso x aqui é maior que zero, tá vendo? Porque o x aqui, ó, tá no lugar do 4, né? Se a gente colocar aqui, ó, por exemplo, o x igual a... Vamos fazer aqui um exemplo aqui, olha, g de 1. Que vai ser igual a 4 vezes 1, que é igual a quanto? Deixou lá 1 hora, deixou lá 2 horas, 4 vezes 2. E assim por diante. A gente está vendo que está aumentando de 4 em 4. Então, 3 horas aqui vai ser 12 e por aí vai, né? Além disso, a lei de formação da função g é uma função que, se a gente for parar para prestar atenção aqui, olha, a função g no caso, g de x,
ela é dada pela função a vezes x mais b. Essa função aqui, olha, ela é chamada de função completa. Quando você tem os valores de a e de b. E se você não tiver um valor de b, por exemplo, no caso, ela vai ser uma função incompleta. E a gente nota aqui que o b é zero, então aqui não pode ser zero, teria que ser um outro valor. Então a gente conclui com isso que essa função aqui é uma função incompleta. Por que ela é incompleta? Por quê? Porque o b aqui é igual a zero. Para ela ser completa, o b tem que ser diferente de zero. Pode ser qualquer número, mas não pode ser zero. Então, aqui, olha, pois o b aqui é igual a zero. Tá vendo? Por isso que ela é incompleta, porque o b é igual a zero, né? Então, está aí, então, a resposta. Agora vamos para a resolução da letra C. Complete a tabela a seguir, determinando os valores de f de y, que é igual a f de x, né, que é a mesma coisa, no caso da opção A, que nós fizemos lá, né, a nossa opção A, e os valores de y de g de x, no caso da opção B. E os respectivos pontos de coordenadas x de f de x e g e x de g de x, dos gráficos das funções de f e de g, né? Olhando assim, aparentemente parece estar bem complexo, mas na hora da resolução vocês irão ver que assim é bem simples, bem tranquilo. Em seguida, no mesmo plano cartesiano, marque os pontos, as coordenadas x de f de x e x de g de x, encontrado, né? E construa o gráfico da função f de g. Então, f de g. Então, colocando aqui, vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil. Nós encontramos que a função lá de f de x foi 2x, todo mundo lembra, né? Nós fizemos agora, mais 4. E a g de x foi quanto? 4x mais 0. Bom, agora já deu uma clareada. Então, aqui é o seguinte, ó, o x aqui é igual a 0. Então, o que a gente vai fazer aqui, olha? Nós vamos fazer isso aqui, olha, f de 0. Como que faz o f de 0? No lugar do x, eu vou trocar por 0. Vai ficar 2 vezes 0 mais 4, né? Então, nós temos aqui, ó, que 2 vezes 0 é 0 e 0 mais 4 é igual a 4. Então, o nosso par ordenado aqui vai ser 0 e 4. Então, aqui, nosso par ordenado aqui, na verdade, 0 e 4, ok? Agora, nós vamos para o ponto aqui, olha. O f, né? O f de x aqui vai ser 1 sobre 2, tá? Então, vamos lá, então. No lugar do x, eu vou colocar 1 sobre 2. 2 vezes 1 sobre 2 mais 4. Vou colocar aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar quanto? 1. 1 mais 4 é igual a quanto? A 5. Então, para ordenada aqui vai ser, então, meio e 5. Vamos lá. Agora, f, vou colocar aqui mais organizado, de 1. Ou seja, o x aqui agora vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 4. Né? 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. Então, para ordenada aqui vai ser 1 e 6. Aí, continuando aqui, nós temos que o f de x agora vale 2. Então, 2 vezes, no lugar do x aqui, a gente troca por 2, mais 4. Então, nós temos que 2 vezes 2 aqui vai dar 4, e 4 mais 4 é igual a 8. Então, para ordenada aqui vai ser 2 e 8. E agora, aqui nós temos que o f de x vale 3. Então, aqui vai ter, então, 2 vezes o x. Ó. O x aqui vale quanto? 3. Mais 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 é igual a 10. Então, para ordenada aqui vai ser 3 e 10. Agora, vamos para a opção B. Aqui nós temos que o g de x vale 0. Porque 0 aqui, ó.
Então, vai ficar 4 vezes 0, que é igual a quanto? A 0. Então, aqui nós temos, então, para a ordenada 0 e 0. Aí, mesma coisa. G vale 1,1 sobre 2, né? Que é meio, na verdade. Então, nós vamos multiplicar aqui, olha, 4 vezes 1 sobre 2. Não estou colocando 0 porque o 0 é 0. Não precisa colocar, não, tá, gente? 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. Então, aqui nós ficamos com par ordenado meio e 2. Agora, quando G for igual a 1, nós temos aqui, então, 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Então, par ordenado aqui vai ser 1 e 4. Agora, aqui, o G de x agora é igual a 2. Então, nós temos 4 vezes 2, que dá quanto? 8. Então, par ordenado aqui é 2 e 8. Agora, finalizando aqui, nós temos o G de 3, né? Que vai ser igual a 4 vezes 3 dá 12. Então, aqui nós ficamos então com os pontos 3 e 12. Vamos para a resolução da letra D, né? E a última aí. Analise os gráficos das funções f e g que você construiu no item anterior e responda as questões a seguir. Então, vou colocar aqui o gráfico que nós construímos no item anterior, foi esse. Olha, vamos lá para responder essa questão. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período, né, inferior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Né? Por que ele fala inferior a 2 horas? Porque se a gente for parar para olhar aqui, olha, 2 horas, né? Olha, 2 horas, tanto para o A, tanto para o B, deu o quê? Deu 8 horas. Então, essas duas retas, elas se cruzam, né? Aqui, ó, nesse ponto. E quando as duas retas se cruzam em um ponto, a gente fala que é o quê? A interseção entre esses pontos. É o ponto comum, é o ponto que tem o valor igual. Então, aqui no caso, seria, olha, se eu estacionar 2 horas, tanto no A quanto no B, eu vou gastar quanto? R$8. Por isso que ele fala inferior a 2 horas. Vamos prestar atenção aqui no gráfico, olha. A reta que eu acabei de colocar aqui, ó. Eu peguei aqui um valor aqui inferior a 2 horas, né? Eu não sei, né, que tempo que é esse aqui, mas eu sei que é inferior, porque está antes. Se a gente parar para perceber, ela interceptou primeiro a reta B. Tá vendo? Primeiro, ela interceptou a reta B, né? Então, aí o que a gente conclui com isso? Que se você estacionar no B, vai ser mais barato. Por quê? Porque depois que ela intercepcionar a reta A aqui, né? Então, se a gente parar para prestar atenção aqui, olha, presta aqui ó, no 1. No 1 aqui, olha, interceptou a reta B. Olha, 1 hora, se eu deixar 1 hora, eu vou pagar quantos? R$4. Então, aqui na opção B, aqui, olha, vamos colocar aqui na opção B, eu tô olhando 1 hora, né? Na opção B, eu iria pagar quanto? R$4. Vamos ver quanto que eu iria pagar na opção A. Na opção A é o gráfico vermelho, tá vendo? Olha. Então, na opção A eu vou pagar quanto? R$6. Então, na opção A eu vou pagar 6. Então, qual a opção que é mais vantajosa? A opção A ou a opção B? Com certeza a opção B, porque você vai pagar menos. Então, antes de 2 horas, eu sempre vou pagar menos na opção B. Por quê? Porque se eu traçar qualquer reta aqui, olha, ela vai interceptar primeiro a opção B, para depois interceptar a opção A. Então, qual a opção que é mais vantajosa aqui? Então, a opção mais vantajosa aqui, né? Aqui, ó, a opção mais vantajosa é a opção B. Ok? Vamos agora para isso aqui. Olha. Se um cliente for utilizar esse estacionamento por um período superior a 2 horas, qual é a opção mais vantajosa para ele? A opção A ou a opção B? Agora, mais de 2 horas. Vamos lá. É só a gente traçar uma reta que a gente sabe. Olha, tracei a reta. Presta bem atenção. Agora, qual que ele interceptou? Primeiro, ele interceptou a opção A, para depois ele interceptar a opção B. Então, agora aqui, ó, a opção A é mais vantajosa. E se a gente for interceptar aqui, ó, por exemplo, ó, qualquer ponto aqui, ó, primeiro eu vou interceptar na opção A. Então, aqui, olha, se eu fosse nesse ponto aqui, olha, que eu não sei qual ponto que é esse,
Ia dar quanto aqui? 9, né? Então, na opção A aqui, eu vou colocar 9. Vamos colocar aqui essa opção aqui, ó, 1 hora e 40, 1 hora e 35, né? Vamos colocar aqui 1 hora e 35 minutos, né? Na verdade, 2 horas, né? 2 horas e 35 minutos, né? Vamos colocar aqui 2 horas e 35 minutos aqui. Então, aqui deu 9. Se eu continuar aqui, olha, eu vou parar mais ou menos aonde aqui, olha. Se eu continuar com a reta, na opção B. E aí, a gente traçando a reta aqui, olha, aqui vai dar mais ou menos uns 9,70 mais ou menos, né? Então, na opção B aqui, eu ia pagar mais ou menos uns R$ 9,70. Eu não estou fazendo a conta exata, né? Estou fazendo a conta aqui, né, aproximada, só para a gente entender que primeiro a reta ela intercepta aqui o gráfico A. Então, por isso que é mais barato, porque interceptou o gráfico A. Então, qual que é a opção mais vantajosa aqui? Então, nesse caso aqui é a opção A. E nesse caso, se um cliente for utilizar esse estacionamento por 2 horas, qual é a opção mais vantajosa? A ou B? Então, eu já expliquei que se ele for estacionar o carro por 2 horas, tanto faz no A ou no B. Por quê? Porque é o ponto de interseção. Então, aqui os dois valores vão dar quanto? 8 horas. Então, aqui no caso, se for 2 horas exatas, eu vou pagar R$ 8,00 no A e eu vou pagar R$ 8,00 no B. Então, esses valores aqui vão ser o quê? Vão ser iguais. Então, nesse caso aqui, tanto faz, né? Tanto faz o A ou o B, porque você vai pagar o mesmo valor. Bom, assim a gente finaliza aí, né? Mais, né, uma resolução aí, né, do PET aí do 9º ano do ensino fundamental. Eu peço a vocês que possam se inscrever no canal, né, para ajudar esse canal aí. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta extra aí, pode estar fazendo essa pergunta nos comentários aí, que eu vou estar respondendo. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.